Olá novamente, pessoal. A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de ciências da carne, né? Então, na última videoaula, a gente falou sobre os processos que envolvem a contração muscular. Então, falamos sobre a contração e o relaxamento muscular e todos os processos envolvidos nessas reações bioquímicas. E agora, nessa aula, a gente vai falar sobre a conversão do músculo em carne. Então, na videoaula passada, eu comentei com vocês que logo que o animal é abatido, né? Aquele músculo daquele animal, ele ainda não é a carne que a gente conhece e consome quando compra lá no mercados e açougues. Então, existem algumas reações que vão ser necessárias ocorrer nessa carne para que ela se torne apta, né, para o nosso consumo, com todas as características de palatabilidade da carne que é apreciada pelo consumidor. Então, a gente vai estudar a partir de agora como que ocorre essa conversão do músculo, que é o animal logo que foi abatido, né, pós-mortem, até ele se transformar na carne, né, em carne, que é a carne que a gente conhece e consome no nosso dia a dia. Então, a gente estudou a estrutura do tecido muscular esquelético, onde a gente aprendeu toda a estrutura anatômica da fibra muscular. Depois, a gente estudou a bioquímica da contração muscular, então a gente estudou como ocorre a contração e o relaxamento muscular. Então, são materiais que são complementares. Então, para você entender um conteúdo, é preciso entender outro. Então, da mesma forma, é esse conteúdo de agora. Então, é uma continuação. Então, é preciso que vocês tenham entendido a parte da estrutura do tecido muscular e da contração, né, da bioquímica da contração e relaxamento muscular, para que vocês entendam essa nova parte. Então, não é um conteúdo fácil, como eu já havia adiantado para vocês lá no começo, naquela primeira aula online que a gente fez juntos, né? Então, eu reforço que assistam novamente, caso sintam dúvidas, entrem em contato. Vocês são uma turma que não interagem muito, infelizmente, comigo, né? Então, eu não tenho muitas informações se vocês estão aprendendo ou não, se vocês estão assistindo aos vídeos ou não, porque vocês interagem muito pouco. Mas eu espero que esteja ficando claro, que vocês estejam conseguindo entender. E, novamente, eu deixo aqui em aberto para que vocês possam estar tirando as dúvidas, caso surjam, tá? Bom, a conversão do músculo em carne, ela vai envolver uma série de reações que vão ocorrer no pós-mortem, né? Que são essas transformações resultantes do abate do animal. O abate do animal, ele ocorre após a etapa de sangria. Então, quando a gente faz o abate de um animal, existe um processo que a gente chama de sangria, que geralmente se dá pelo corte central do pescoço, né? Da região do pescoço, região cervical, onde a gente rompe as duas veias carótidas e jugulares e promove assim a expulsão do sangue e também, consequentemente, a morte do animal. Então, essa etapa de sangria é a etapa do processo, quando a gente fala em abate, onde o animal realmente é abatido, né, onde ocorre a morte. Então, após ocorrer essa sangria, é que começam as alterações pós-mortem que a gente chama, né, que pós-mortem é a referência para pós-abate, tá? Embora existam similaridades entre as transformações bioquímicas e físicas do músculo do animal vivo e após o abate, a morte dos tecidos, ela vai promover algumas circunstâncias diferentes. Então, o que acontece? Quando a gente estudou na aula passada sobre a bioquímica da contração muscular e do relaxamento muscular, aquilo tudo ocorre enquanto o animal ainda está vivo. Ah, professora, mas se o nosso interesse é estudar carne, por que a gente tem que aprender aquilo? Porque é muito similar o que ocorre no animal vivo com o que ocorre no animal novo. E porque a forma como vão ocorrer essas reações bioquímicas aqui vão interferir e muito na qualidade da carne e também no quanto essa carne pode ser ou não aceitável pelo nosso consumidor, ok? Então, o que acontece? Quando o animal está vivo, ele está constantemente ingerindo nutrientes através da alimentação, né? E ele está tendo circulação sanguínea através do bombeamento do coração e ele está tendo taxa respiratória, que é através da respiração do animal, né? Então, são as atividades que ele faz em vida. Quando ocorre a morte do animal, então eu não tenho mais a circulação sanguínea, uma vez que com a sangria a gente expulsa praticamente todo o sangue da carcaça do animal e não tem mais o coração para fazer esse bombeamento, o coração não está mais funcionando. Então, eu tenho parada respiratória, porque o animal não vai mais respirar, e também eu não tenho mais a ingestão de nutrientes, porque uma vez que o animal está morto, ele não vai mais ter a ingestão de alimentos que vão fornecer esses nutrientes.
Então, vai chegar um momento que os tecidos eles não vão ser mais capazes de sintetizar a molécula de ATP para fornecer energia e também eles não vão ter como eliminar alguns metabólitos, né, que são algumas substâncias resultantes do metabolismo, como ele faz quando o animal está vivo. Então, é importante a gente entender essas alterações porque a gente vai agora estudar um pouquinho de como ocorre cada fase e é preciso que a gente tenha em mente que a gente está falando do animal após o abate, né, pós-mortem, e que por isso muitas dessas reações vão ocorrer. E aí a gente vai falar sobre um conceito muito importante que vai explicar muita coisa desses mecanismos da conversão do músculo em carne, que é a homeostase. A homeostase, ela é a manutenção das condições harmônicas necessárias para que o organismo do animal vivo funcione de maneira adequada. Então, esse mecanismo de homeostase, ele funciona como um instinto de sobrevivência do animal. Então, por exemplo, essa homeostase que promove a faixa de temperatura adequada para aquele animal praticar suas funções vitais, o pH ideal, concentração de nutrientes ideal, né, acesso a água, alimento, oxigênio, etc., entre outros. Por exemplo, esse mecanismo de homeostase ele vai ser responsável se o animal tiver em um local, em um ambiente que tiver uma temperatura muito fria, por exemplo, o corpo desse animal, através desse mecanismo homeostático, ele vai produzir mais energia para que ele libere mais calor e ele sinta menos frio, para proteger o animal daquele frio. Da mesma forma que se tiver muito calor, se o animal estiver exposto a uma região com uma temperatura ambiente muito elevada, esse mecanismo homeostático ele também vai produzir uma série de substâncias para tentar minimizar essa temperatura elevada, que muitas vezes a gente observa através do suor, né, ou da ofegação, aumento de taxa respiratória. Então, tudo isso são circunstâncias do animal tentando se adaptar ao ambiente em que ele está inserido. E essas condições, elas são promovidas pela produção de uma série de substâncias, uma série de comandos feitas pelo sistema nervoso do animal vivo, tá? E o que acontece? Essa homeostase, ela sempre vai ser perturbada quando o animal vai ser submetido em condições de estresse, né? Que pode ser qualquer estímulo externo, né? De origem física ou origem psíquica, que vai ser capaz de provocar efeitos adversos ao organismo, né? Então, o estresse, ele pode ser oriundo, por exemplo, de maus tratos, ele pode ser oriundo de temperaturas que estejam muito fora daquelas que são adequadas para o animal, ela pode ser da falta de alimentação, da falta de cuidados com a saúde do animal. Então, uma série de situações, tanto físicas quanto psicológicas, que vão submeter o animal a condições de estresse e vão, consequentemente, perturbar essa homeostase, porque o mecanismo homeostático vai sempre tentar promover a melhor condição para o animal, né? Vai sempre tentar sobreviver a essas condições adversas, e isso vai fazer com que o animal desencadeie algumas reações que possam provocar efeitos que a gente não deseja depois na carne, tá? Essas condições do estresse, elas vão estimular reações comportamentais de ordem fisiológica, que pode ser, por exemplo, aumento da taxa de respiração, aceleramento do batimento cardíaco, temperatura corporal. E todas essas situações aqui vão influenciar nessas transformações bioquímicas e físicas no músculo do animal no pós-abate. Então, a manutenção da homeostase, ela depende da circulação sanguínea, né? Então, é a circulação sanguínea que promove todo o funcionamento desse mecanismo homeostático. Portanto, quando o animal ele é abatido, quando ocorre a sangria, eu não tenho mais a circulação sanguínea, fazendo com que esse mecanismo homeostático ele não consiga se sustentar por muito tempo depois da morte do animal. Então, uma vez que o animal foi abatido, esse mecanismo homeostático, ele tem um tempo de atuação de apenas alguns minutos depois que o animal morreu, né? Mas, mesmo assim, apesar desse pouco período de tempo, esse mecanismo homeostático, essa tentativa de manter as condições adequadas para o organismo, ela vai ser suficiente para desencadear as reações, né, as alterações que vão então culminar na transformação do músculo em carne.
Como eu disse para vocês, é uma espécie de instinto de sobrevivência. Então, o músculo, aliás, o organismo vivo, ele vai tentar a todo custo manter as suas atividades metabólicas, principalmente as atividades mais vitais. Então, sempre um organismo é como se ele recusasse a todo custo a morrer. Então, o nosso organismo, ele sempre vai tentar manter a vida, ele sempre vai lutar pela vida. Então, basicamente, o que esse mecanismo homeostático faz é continuar fazendo todas as suas funções vitais, mesmo que o animal já tenha sido abatido. E aí é justamente essas alterações, né, provocadas por essa tentativa de manter essas condições adequadas, que vão promover o que a gente chama de transformação do músculo em carne. Então, agora a gente vai falar sobre cada uma das alterações que vão culminar nessas alterações musculares pós-abate ou pós-mortem, né? Então, o primeiro mecanismo que é perdido, né? Então, ocorre a perda dos mecanismos protetores. O primeiro dele vai ser a homeostase, como a gente falou. Então, minutos após a sangria, eu não tenho mais circulação sanguínea, o animal perde a capacidade homeostática. Então, consequentemente, ele cessa a capacidade de conseguir se ajustar e suportar situações adversas. E na célula muscular, que ainda foi ativado um mecanismo homeostático dentro da célula muscular por conta desses poucos minutos em que ainda funcionou, né, a homeostase, essa célula muscular, ela vai tentar se adaptar na tentativa de manter as atividades metabólicas, como eu disse para vocês. Então, a célula ela sempre vai tentar a todo custo manter as suas atividades e se adaptar a todas as condições adversas. Porém, ela não vai se sustentar por muito tempo, porque todos esses mecanismos para manter essa homeostase, eles vão ser perdidos dali um tempo. Então, esse mecanismo homeostático aqui, ele vai promover as reações necessárias para ocorrer as atividades na célula do músculo e a duração dessas tentativas de adaptações vai ser basicamente o tempo necessário para ocorrer, então, a conversão do músculo em carne. O próximo mecanismo protetor que o músculo perde após o abate é a perda da proteção microbiana. Por quê? Quando o animal está vivo e está saudável, o músculo a gente considera como estéril, porque a gente tem o recobrimento da pele e do couro do animal que vão funcionar como uma barreira física contra agentes infecciosos. Então, a bactéria, o fungo, qualquer micro-organismo, ele não consegue acessar esse músculo porque a gente tem ali a pele do animal e o couro do animal, a pena, né, dependendo do tipo de animal, que vai funcionar como uma barreira física, impedindo o acesso desses agentes infecciosos ao músculo, né? É claro que pode ter contaminação, o animal pode ingerir uma ração contaminada, enfim, mas ele também tem ali barreiras do próprio mecanismo de defesa dele que pode combater. Então, por conta disso, a gente chama o músculo de estéril quando a gente está falando de um animal vivo e saudável, tá? Porém, o que acontece? Depois que o animal morre, a gente remove esse couro e remove essa pele do animal e expõe o músculo ao ambiente. E aí, o que acontece? Esses tecidos, eles passam a se tornar altamente suscetíveis à ação dos micro-organismos. Porque uma vez que eu abri a carcaça, uma vez que eu expus aquele músculo ao ambiente, eu expus ele a todas as contaminações que possam estar presentes ali no ambiente e também nos processos de manipulação desse músculo. Porque quando a gente fala de uma linha de abate, depois que faz a sangria, a gente faz a esfola, no caso de animais com couro, e a gente faz a depenagem, né, no caso de animais com penas. Então, quando a gente faz esses procedimentos de remoção de couro e pele, a gente está falando aí que essa própria ação de remover o couro e a pele, ela já pode trazer contaminação que estava no pelo para dentro do músculo, já precisa ser feito com muito cuidado. Depois que eu expus o músculo, toda manipulação de um operador da linha de produção pode gerar uma contaminação. Todo o ambiente pode gerar uma contaminação. É claro que existem cuidados, mas eu não tenho mais a mesma proteção antimicrobiana que eu tinha quando o animal era vivo. Então, essa perda de proteção microbiana ela é importante, principalmente quando a gente fala de quesito sanitário, tá? E ainda por cima, além dessa exposição ao músculo, essa morte do animal, como ela tem uma falência circulatória, ela vai
fazer com que os linfócitos e os glóbulos brancos se tornem inoperantes. Esses linfócitos e glóbulos brancos, eles são as células que são responsáveis pelo sistema imunológico do animal, né? Então, é responsável para que o animal consiga combater agentes externos, né, que venham a fazer mal para aquele organismo. Então, como eu não tenho mais circulação respiratória, eu não tenho mais, então, a ação desses linfócitos e desses glóbulos brancos. Então, eu não tenho mais ação do mecanismo de defesa do animal. E, com isso, os micro-organismos encontram oportunidades para proliferação, se caso estiverem presentes ali.